Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A televisão no Brasil, desde o seu início, foi organizada segundo o modelo comercial baseado na venda de publicidade. A televisão pública surgiu depois e sempre teve muita dificuldade em concorrer com as emissoras comerciais. No Ver TV de hoje, nós vamos discutir o modelo público de televisão, os seus avanços e os desafios que ele tem pela frente. São nossos convidados Luiz Albornoz, professor do Departamento de Jornalismo e Comunicação Audiovisual da Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Ângela Carrato, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais. E Nordal Cristian Neptune, produtor audiovisual e autor da tese de doutorado pela Unicamp, a TV Pública no Brasil. Aos três, muito obrigado pela presença para conversarmos sobre este tema que é pouco discutido na televisão, que é justamente o papel da TV pública na sociedade brasileira e em todo o mundo. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos ver uma pequena reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. Uma televisão sem fins lucrativos que produz conteúdo de interesse público. Esse é um conceito básico de TV pública. Ela deve informar, educar e entreter. Seu financiamento pode vir de impostos, taxas pagas pelos telespectadores ou até mesmo de doações. Can television make a difference in our lives? It does make a difference. Television changes you, so it's important what you watch, when you watch. That's why I support public television, and I hope you will too. Não devemos confundir TV pública com TV estatal. Esta tem a função de divulgar os atos da administração pública. A NBR é um exemplo de TV estatal. Já as TVs privadas, apesar de serem concessões públicas, financiam a sua programação mediante a venda de inserções comerciais. PG Avião do Faustão, o campeão! E foi o modelo privado que se consolidou no Brasil, desde a inauguração da TV Tupi em 1950. A primeira TV pública brasileira surgiu somente em 1968, com a inauguração da TV Universitária de Pernambuco. Em 1969, o Estado de São Paulo criou a TV Cultura. E em 1973 nasceu a TVE, subordinada ao governo federal. O Brasil segue o modelo dos Estados Unidos, que possui grande presença de emissoras privadas. A rede pública, no entanto, tem papel importante, com ampla cobertura local e nacional. Já na Europa, ocorreu um movimento inverso. Em países como Reino Unido, França e Alemanha, as televisões surgiram por iniciativa do Estado, mas sempre com grande controle público, afastando-se tanto dos governos como do mercado. Hoje, no mundo inteiro, as TVs públicas têm um papel fundamental na construção de uma sociedade mais democrática e cidadã. No Brasil, temos alguns exemplos. A TV Brasil, música, cinema, animação, arte, cultura, história, documentários, reportagens, séries infantis. A TV Cultura de São Paulo, uma programação especial invade a sua TV para você curtir ainda mais. Fique de olho. E várias outras TVs estaduais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública. Em 2014, a Empresa Brasil de Comunicação, gestora da TV Brasil, organizou uma 23ª Conferência Internacional dos Radiodifusores Públicos. Realizada pela primeira vez na América Latina, o evento contou com a presença de executivos das mais importantes redes de televisão pública do mundo. Durante o evento, os participantes discutiram sobre modelos sustentáveis de negócio, parcerias, interatividade, audiência, diversidade e qualidade na TV pública. Também foram apresentados projetos e novas produções televisivas. Resta saber na prática quais serão os rumos da comunicação pública no Brasil e no mundo. Bom, antes da gente falar do futuro, Ângela, você que defendeu a tese lá na Universidade de Brasília, o título era A História da TV Pública Brasileira. Antes da gente falar do futuro, dá para resumir aqui rapidamente, em 3 minutos no máximo,
os 80 anos de história da TV brasileira e os pouco mais de 50 ou 60 de TV pública, não é isso? Isso. Olha só, na verdade, o que me levou a fazer essa tese foi a questão por que a TV pública demorou tanto a existir no Brasil. Então, no início eu pensava realmente fazer só uma história. Depois eu percebi que sem entender o passado, a gente não consegue avançar, a gente não consegue pensar para frente. Então, foram essas duas coisas, pensar na história, mas pensar no para frente, né? Esses dois movimentos. Bom, com relação à TV pública, na verdade, a TV pública no Brasil, se ela tivesse tido condições de desabrochar na época que ela surgiu, ela seria contemporânea da BBC. Final dos anos 30. Com rádio ainda, né? Porque, na verdade, no Brasil, o criador da TV pública é o mesmo do rádio, Edgar Roquette Pinto, né? O médico, o antropólogo, o humanista, um cara genial. E ele fez as primeiras experiências, botou determinados visuais no ar, né? Mas depois disso tem outra parte abandonada da história da TV não comercial no Brasil, e abandonada a gente sabe que muito em função dos interesses das TVs comerciais, que é a história da Rádio Nacional. A Rádio Nacional, ela tinha todas as condições, ela fez experiências, inclusive, para colocar no ar uma televisão. Se tivesse ido ao ar, eu imagino que não teria espaço para outra TV, né, porque a Rádio Nacional já era líder absoluta no rádio. Absoluta de audiência no rádio. Ela tinha o melhor cast, como se dizia na época, de atores, atrizes. E por que não saiu a concessão para a TV Nacional? Porque dependia da assinatura do presidente Juscelino Kubitschek, na época era tudo concentrado na mão do presidente da República, e ele sofreu pressão direta do primeiro magnata brasileiro, que é o Assis Chateaubriand, que falou diretamente para ele, se você aceitar o pleito, né, da Rádio Nacional e fizer a concessão de um canal para eles, eu coloco todos os meus jornais, rádios e o que ele tinha de mídia. E televisão, já tinha televisão? Tinha televisão, já televisão tinha Tupi. De 50, né? Tinha Tupi em São Paulo e não sei se no Rio já. Não, no Rio também, elas são perto. Então tinha 2 emissoras e já caminho da terceira. E aí o Juscelino afinou. E o que ele faz? Deixa caducar a concessão, que seria para a Nacional, e depois concede para a TV Globo. A TV Globo Rio, o começo da história, era um canal que deveria, por direito, caber a TV pública brasileira. Era o Canal 4. Era o Canal 4. Canal 4 do Rio, que seria da TV Nacional. Exatamente. Agora, tem uma história mais estranha, cabulosa, que é com o próprio Roquette Pinto. Ele chegou a montar uma televisão, do ponto de vista do planejamento, encomendou, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, isso meados do final dos anos 40 para 50, se não me engano, encomendou os equipamentos nos Estados Unidos, né? E esses equipamentos nunca chegaram. A suspeita é que, de novo, o Chateaubriand mexeu os pauzinhos e ele não conseguiu. Seria para uma TV pública no antigo Distrito Federal. No antigo Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Exatamente. Que, na verdade, seria a precursora da TVE, que acabou surgindo duas décadas depois. Né? Então, na verdade, a história da televisão pública no Brasil é uma história desconhecida, é uma história que tem a presença direta dos interessados na sua não existência, né? E que tem, depois que ela começa, né? Aí a gente não dá para falar exatamente em TV pública, mas TVs do campo público, é o caso lá do Nordeste, a primeira, é o caso da TV Cultura, que é o mais próximo que a gente tinha disso, mas, na verdade, elas não, né? Todas elas somadas enfrentaram o tempo todo o combate permanente das TVs comerciais. Bom, você falou um pouquinho da história, bem resumida. Eu queria colocar o Luiz Albornoz aqui para contar um pouco da outra forma de criação e de permanência da TV pública que ocorreu na Europa, que é exatamente, como nós mostramos no VT de abertura, é exatamente o inverso no Brasil. Aqui a TV começou comercial e só muito tempo depois, não é, foi implantada a TV pública. Na Europa foi ao contrário, não é? Claro, foi o contrário. Vamos dizer que no Ocidente temos 2 modelos principais de televisão que se desenvolvem a partir de uma vez finalizada a Segunda Guerra Mundial. Um norte-americano, que é um padrão seguido pelo Brasil, e outro dos países da Europa Ocidental, vamos dizer, que era um monopólio público. Os estados se encarregaram de desenvolver toda a televisão, e quando digo toda a televisão é a escala nacional das diferentes nações, com produção de programas
e também com a rede física para fazer chegar essas sinais aos diferentes cantos dos países. E era uma televisão que se financiou sem publicidade, em muitos países com uma taxa especial que pagavam aquelas pessoas, aqueles lares que tinham um aparelho de televisão, de recepção de imagens e sons, e que pagavam, e isso era o recurso, essa taxa servia para a expansão dessa televisão. E como é a BBC até hoje, né? A BBC até hoje tem taxa, essa taxa que alguns denominam canon, está também presente na França, está também presente na Alemanha, são vários países, na Itália, são vários países da Europa que ainda continuam com essa taxa especial por receber essas imagens. E eu queria colocar também agora, na nossa conversa, o Nordal, que tem aí também fez um trabalho, né, um trabalho acadêmico sobre a TV pública no Brasil. E como é que você vê essa história que a Ângela começou a contar aqui? O que a gente pretendeu na tese foi estudar outras formas de sustentabilidade da televisão pública no Brasil. Tá? Como que ela podia ser autônoma e independente, tendo outras formas, outras alternativas, sem ser do governo. Pois é, o Luiz acabou mencionando aqui o pagamento que o cidadão faz em vários países da Europa para manter a TV pública. Quais seriam as alternativas que vocês levantaram? Olha, nós temos o fomento, que é muito pouco utilizado no Brasil. Né? Nós temos órgãos como a Ancine, Sinave, que podem também estar ajudando na programação, de conteúdo, inclusive. Eu acho que aqui não caberia no Brasil cobrar uma taxa, embora já tenha embutido, né, porque a televisão pública praticamente é um patrimônio, né, da sociedade, mas eu acho que poderia haver um órgão, igual tem o FCC. Posso entrar nessa questão da taxa? Olha só, quando as pessoas dizem, no Brasil, cobrar uma taxa para a TV pública é uma coisa impossível e tal, depende. Eu acho que depende de como essa coisa foi apresentada, que a gente já tem um caso de uma tentativa, né? E como ela pode ser reapresentada. Por exemplo, em São Paulo, a TV Cultura, nos anos 90, na época do Mário Covas, governador, aqui em São Paulo, né, a TV Cultura conseguiu, né, em gestões e tal, que fosse aprovado pela Assembleia Legislativa, a cobrança era uma quantia muito irrisória na conta de luz. E mesmo assim, não envolvia as pessoas de baixa renda. O governador, na época, Mário Covas, estava prestes a assinar, né, sancionar o projeto de lei. Acontece que as TVs comerciais, percebendo, né, a concorrência, que a TV Cultura poderia crescer, ela já vinha, né, crescendo, foi um período de alta dela, fizeram uma campanha dizendo, olha, com isso vão começar a cobrar pela televisão que você hoje tem de graça. E agora, detalhe, as pessoas, né, muitas pessoas, pagam satisfeitas os tubos pelos canais, né, pagos, uma programação que eu particularmente questiono muito. Então, eu acho que é uma questão de como que apresenta. Né? Eu acho que é possível, sim. É claro que precisa de um trabalho, de sensibilização, de mostrar para a sociedade que a TV precisa sobreviver e que ela seria a principal responsável nessa vida, uma vida autônoma, digamos assim. Então, não acho que é impossível, não, mas não acho que é fácil. Fala, Luiz. Sim, o tema da taxa é um tema complexo. O que eu quero dizer, mesmo nos países europeus, com uma larga tradição de cobrar e de pagar essa taxa, há dificuldades. Eu acho que o caso mais importante, onde uno percebe maior resistência, é na própria Itália, onde a evasão dessa taxa é altíssima. Vamos ao caso da BBC, da British Broadcasting Corporation. Aqui eu tenho alguns dados, por exemplo, eles pagam 175 euros por ano, e no ano 2011, por exemplo, desse jeito foram arrecaudados 4.275 milhões de euros para a BBC, para o funcionamento da BBC.
E no caso da BBC, temos que lembrar que não há publicidade. É só essa taxa. Não emite publicidade nenhuma. Diferente é o caso, por exemplo, da Alemanha, onde temos a ARD, e aí eles estão pagando um cânon aproximado de 20 euros por mês. Por mês. E esse cânon representa 90% do orçamento da ARD. O 10% restante é publicidade, que está muito limitada, somente 20 minutos por dia, que permite a ARD da Alemanha. Muito bem, nós vamos voltar a esse tema. Eu gostaria também de entrar na questão da qualidade da programação, dos critérios jornalísticos, editoriais que marcam, né, que são o símbolo das televisões públicas. Nós vamos fazer isso logo depois do intervalo. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre o papel das TVs públicas na sociedade. E durante o encontro internacional de TVs públicas ocorrido no Rio de Janeiro, e que nós mostramos aqui algumas cenas no início do programa, nós entrevistamos o Eric Wolff, que é vice-presidente de tecnologia da PBS, a rede pública de TV dos Estados Unidos. Ele conta um pouco como funciona o modelo público naquele país. Vamos ouvi-lo. PBS in the United States is a non-profit organization. We're an organization of public television stations from around the United States. We have 355 stations all across the country, and they pay dues to PBS, and we get content for them. So we get content from producers around the United States. We also have partnerships with producers around the world for different genres of content. We provide content that is educational, we provide content that is informative, and we provide content that is entertaining. So we have documentaries, we have children's programming, we have some nightly news, and we have arts and sciences programming as well. PBS provides a national signal to our 355 stations, but each of the local stations is producing content for their local community. So they have a local tower, and they're doing digital broadcasting to a community, sometimes a very large city, sometimes a very small town, but they're responsible for providing public broadcasting in their community. So PBS itself, the national organization, is funded by dues from our stations around the country. So they pay a share of the cost for all of the programming that we acquire. But our system as a whole is funded by a mix of funds. About 15% comes from the federal government, the national government. About 25% comes from individual voluntary donations. So on the air, we make an appeal and we say, if you like what you're seeing, please write us a check, send us some money. So about 25% of the money comes that way. Some of the money, about 20%, comes from local government and state government around the country. And then the rest comes from donations from foundations and from commercial underwriters or sponsors for our content. Esse é um desafio, né, Ângela, de países como Estados Unidos e Brasil, de grandes dimensões territoriais, de ter uma televisão pública que dê conta da realidade nacional e combine com as necessidades de informação local. Como é que você vê essa questão das redes e da PBS particularmente? Pois é, em 2006, antecedendo as discussões que desembocaram na criação da EBC, da TV Brasil, eu fiz uma pesquisa comparando o modelo inglês ao modelo norte-americano. E na época eu cheguei à conclusão que o modelo norte-americano tinha mais a ver com a nossa realidade. Por quê? Porque ele é super descentralizado e também porque no Brasil já existia um campo público de televisão e não dava para ignorar. As TVs educativas, as TVs universitárias, mesmo TVs comunitárias, né? Então, o que é fazer com isso? Isso ia sumir? De jeito nenhum. Então, você tem que agregar, não é? Então, a TV pública brasileira, na origem dela, ela tem muito desse modelo da PBS. Por quê? Ela tem o núcleo, né? Mas ela tem, não diria só retransmissoras, as emissoras educativas estaduais são parte integrante desse sistema. Agora, tem que pensar em como se dá esse financiamento, porque, por enquanto, tem sido basicamente um financiamento federal. Deixa eu falar.
Sim, a PBS tem programas que têm uma história que tem a ver com a necessidade também dos Estados Unidos de ter conteúdos de qualidade de televisão e de rádio também, porque eles nascem conjuntamente com a rádio pública educativa no final dos anos 60, e o impulso das autoridades de também contar com uma televisão de qualidade e educativa. Eles estavam olhando um pouco a BBC quando criaram isso no final dos anos 60. Para mim, o grande desafio que tem, insisto que eles têm programas ótimos, documentários, a relação através da rede internet e com as escolas é fantástica. A relação da TV pública com as escolas. Isso é importante. Em termos de conteúdos. Só dar uma olhada no website, no website do PBS, e encontra coisas muito interessantes. Produzem material. Produzem material. São produtores de material educativo muito interessante. Mas o desafio dela é sair dos baixos índices de audiência que ela tem. Porque historicamente é quase uma rede de televisões de elite que é pouco conhecida dentro dos próprios Estados Unidos, e nem falar fora dos Estados Unidos. É como aqui, é mais ou menos como aqui no Brasil, quer dizer, as redes comerciais é que tem os grandes índices, não é isso? Agora, lá tem uma diferença, quer dizer, ela tem uma audiência pequena, né? 5%, 6%, não passa muito disso, mas ela tem uma credibilidade enorme, especialmente em termos de política. Por exemplo, os grandes debates presidenciais é via PBS, e é sempre no espaço universitário. Podia fazer isso no Brasil também. A audiência é pequena, mas ao mesmo tempo muito qualificada. Muito qualificada. Aliás, isso é importante que você falou, já que nós tivemos eleições presidenciais no ano passado, e os debates acabam sendo controlados por empresas comerciais. Exatamente. E empresas que muitas vezes têm uma posição política evidentemente contra. E nos Estados Unidos é feita pela PBS no espaço universitário. Em campos universitários públicos. Quer dizer, sem interferência de nenhum... Exatamente. Agora, é interessante que isso a mídia comercial brasileira não fala. Como ela não fala também, quer dizer, a gente sabe de parcerias entre emissoras comerciais brasileiras e a BBC, mas ela apresenta, essas parcerias são apresentadas como sendo uma TV comercial brasileira e uma TV comercial inglesa. Nunca é dito uma TV pública. Né? Já que nós estamos falando em política, nós ouvimos também nesse evento realizado ano passado no Rio de Janeiro, o David Jordan, que é diretor de políticas editoriais da BBC. Nós estamos falando aqui da BBC, vamos trazer um diretor da BBC falando sobre a importância da promoção do debate político na televisão e a credibilidade da informação. Quer dizer, é um serviço público, né? Você oferecer aos cidadãos não uma opinião da emissora, mas a opinião dos vários setores que estão envolvidos no debate político na sociedade, para que o telespectador possa, ele, formar a sua opinião. Então, vamos ouvir o David Jordan, que fala exatamente sobre a importância do papel político da televisão no debate político. The broadcasting of political debate in the UK is one of the most important things, if not the most important, that the BBC does, and we take the responsibility very, very seriously. It's crucial in a democracy that voters and people have all the information necessary to make the important choices that face the electorate at a time of an election and during the time when Parliament is sitting. And we have special channels devoted to carrying political debate, but we also take the responsibility to provide debate between politicians about the issues of the day on all of our news outlets and on our news and current affairs programs very, very seriously. And especially at the time of elections, when we have to make sure that we give fair coverage to all the different perspectives from all the different parties, so that people voting have a real understanding of what the choices are that they're making in the election. And I'm glad to say that the last election in the UK in 2010, the BBC led the way in inaugurating the first set of leader debates that have ever taken place on television in a British election. We do polling of our audience on a big range of subjects, and we seek audience feedback both from the executive
and through our governing body, which represents audiences to the BBC management and acts on behalf of those audiences and all the people who pay for the BBC through an annual licence fee. So it's important to us to know that the audience trusts what the BBC is telling it, and we monitor that through a series of opinion polls throughout the year. É uma questão da confiabilidade, né? É um serviço e é um serviço que tem que se mostrar confiável. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também sobre esse papel, desse papel da televisão, quase que um papel social, né? De permitir que as pessoas façam as suas escolhas, independente das opiniões dos jornalistas ou dos controladores das emissoras. Só queria trazer aqui a nossa conversa uma questão que você falou de serviço público. Sim. Você falou de serviço público e estamos falando da BBC. A BBC não está sozinha dentro do sistema televisivo britânico. E o sistema televisivo britânico, em seu conjunto, quero dizer, a pública, a BBC e os operadores privados, estão dentro de umas regras de jogo que apuntam a que o serviço da televisão é um serviço público, independentemente de quem preste. Seja comercial ou privado? De quem tenha a concessão, exatamente, seja pública ou seja privada. Então, o que eu quero assinalar, que claro, sempre falamos da BBC, mas a BBC está dentro de um contexto onde as emissoras privadas, por exemplo, a ITV, também têm regulamentações muito estrictas em quanto à cobertura para campanhas, em quanto à cobertura informativa, e tem uma coisa muito importante, o caso inglês, que nós deveríamos aprender ou olhar, que é um órgão independente de controle do audiovisual, neste caso da Ofcom. Eu acho que são chaves a presença de órgãos independentes para controlar o conjunto do sistema televisivo, além da titularidade dos operadores. Independente de ser comercial ou privada, Exato. Ambas têm a missão. E aqui no Brasil também, de prestação de serviço público. As comerciais são concessões públicas. Pois é, só que elas não funcionam assim. Aí que está. O que super interessante você está trazendo é essa questão, porque a gente pensa, puxa vida, aqui no Brasil a compreensão que as pessoas têm é que existe um único tipo que existe uma televisão, ponto. Elas não conseguem perceber que existem 3 modalidades diferentes, que independente qual modalidade que seja, tem que ter regras, né? E quando se fala em se construir uma regulação democrática da mídia, a mídia comercial interpreta isso, claro que a favor dela, dos interesses dela, como sendo censura. Hoje, por exemplo, os jornais estão mostrando isso com clareza. Né? Então, é muito difícil, porque no caso brasileiro, quando a gente está, né, nesse processo de construir, digamos assim, a TV pública, que é recente, 2007, né? Ao lado de uma televisão comercial que tem 50 anos. Né? Então, a TV pública brasileira ela acaba sendo tardia e ela enfrenta dificuldades tremendas, porque um está nascendo e o outro está consolidado até demais. Isso também, lógico, né? O povo ele já tá acostumado, né, com a televisão comercial, com a Globo, principalmente o padrão Globo. Então, realmente é difícil, né? A gente tem até que elogiar a IBC, a TV Brasil, o esforço que ela, né, quase sobrenatural, para pôr uns programas de interesse da população, certo? Porque a gente entende que a televisão é propriedade da sociedade, não do governo, de partido. Né? Então, essa credibilidade é importante, né? Quando eu estive falando aqui sobre o declínio que as televisões públicas estão passando ao redor do mundo, tudo bem, é um declínio, mas elas continuam fortes, elas têm audiência forte, elas têm credibilidade forte. Aliás, isso nós falamos um pouco aqui da TV pública americana, PBS, que você lembrou que tem índices de audiência, embora ela tenha grande credibilidade, tem índice de audiência baixos. Na Europa é o contrário. Né? Eu acho que vocês até podem comentar isso. Quer dizer, a televisão pública ainda hoje disputa... Continuam tendo... A liderança. Divide, por exemplo, na Inglaterra divide. Você lembrou a ITV, né, que é comercial, ela divide a audiência com a BBC. Elas têm em torno de 43% até 45%. A França, a Inglaterra... Agora, muito desse, né, um certo declínio, eu coloco
das TVs públicas, eu coloco isso um pouco localizado e circunstancializado. Na França, por exemplo, o combate que o Sarkozy fez do primeiro ao último dia à TV pública. Inclusive, ele tem ligações com os dirigentes das TVs comerciais, com os proprietários das TVs comerciais. Acho que na Itália, né, o Berlusconi, ele próprio, né, dono de uma rede, ele quase que dizimou a TV. Sim. Porque como governante ele controlava as emissoras comerciais e a pública. E a pública, as duas. E controlava puxando o tapete, né, complicando a vida dela. Por isso eu acho que é muito difícil fazer generalizações. Sim. Cada país tem seu próprio cenário. Por exemplo, agora, infelizmente, com a grande manipulação que existe na Espanha por parte da televisão espanhola, ela está caindo na audiência e agora são os operadores privados que surgiram nos anos 90, que estão liderando o rating da televisão em aberto. Diferente totalmente do caso da BBC em Inglaterra. Eu queria trazer aqui, por exemplo, o que os próprios cidadãos britânicos acham da BBC. Por exemplo, 2/3 dos britânicos consideram que a relação qualidade-preço, a taxa que eles pagam da BBC, é boa. E é uma das instituições britânicas mais respeitadas, junto com a rainha, a Libra, o Exército e a sanidade pública. Então, uma encuesta de opinião... Uma pesquisa. Uma pesquisa de opinião do ano 2010 revela que 77% dos britânicos considera que é uma instituição, a BBC, para sentir orgulho. Olha... Sem falar que o britânico, né, chama a BBC de tia Bebe. Né? Carinhoso. Faz parte da família. Faz parte da família. Então, são gerações, né, de britânicos que todas as noites têm um encontro com essa tia. Né? Ela acaba virando família. E, aliás, esse apoio é importante, esse apoio da população à BBC, se mostrou de fundamental importância quando, nos anos 80, a então primeira-ministra Margaret Thatcher chegou a enviar uma lei ao Congresso para privatizar a BBC. Estava privatizando tudo, ia privatizar a BBC, coisa que não ocorreu, porque houve uma grande manifestação popular contra, que repercutiu no parlamento e brecou. Ela conseguiu dobrar os mineiros, a Thatcher, mas ela não conseguiu dobrar a BBC. O Ver TV faz mais um intervalo e volta já conversando sobre a televisão pública. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje com os nossos convidados sobre o papel da televisão pública. E nós ouvimos também o diretor de Relações Internacionais da RTP, a TV Pública Portuguesa. Ele fala sobre a credibilidade da informação e também sobre os modelos de programação e de financiamento utilizados em Portugal. Vamos ouvir o diretor da RTP. Os critérios são um pouco comuns ao modelo de serviço público europeu e, portanto, a portuguesa também. No que respeita à informação, desde logo, o rigor e a credibilidade da informação. Muitas vezes a informação é tentada, é atraída por critérios mais sensacionalistas. A televisão pública procura deixar de lado este sensacionalismo da informação e ser uma informação rigorosa que proporcione ao espectador o enquadramento sobre o tema e o aprofundamento do tema. No que respeita à programação em geral, uma das características do modelo de serviço público europeu é a diversidade da programação. Normalmente a televisão privada, ela é muitas vezes monolítica no tema. Ela ou é toda a noite novela, ou é toda a noite reality show. Ora, a televisão pública, ela tem como obrigação, e nós procuramos fazer, diversificar a oferta da programação. Nós temos um sistema de financiamento misto, ou seja, nós recebemos uma parte da contribuição do cidadão. Os cidadãos pagam uma taxa, um valor fixo mensal, um FII mensal, que é pago através da conta da eletricidade, da fatura da eletricidade. Este montante, que é pequeno,
Em Portugal é de 2,65 € por mês, por casa, independentemente do número de televisores, de ecrãs que a pessoa tenha em casa. E a outra parte do financiamento é comercial, é publicidade. Ora, desde que se tenha que ter nos comerciais uma fonte importante do financiamento, a televisão e a programação ela tem que ser competitiva, porque tem que ter audiência, porque sem audiência não há receita comercial. Então esse dilema entre, por um lado, a componente pública e as obrigações de serviço público, por outro lado, a necessidade de manter uma audiência estável que permita a sustentabilidade da parte comercial, é um desafio, um equilíbrio muito difícil de fazer. É muito difícil mesmo, né? Não é? Conciliar luta pela audiência com qualidade, né? Com isenção. Muitas vezes, ao entrar a publicidade, ela acaba submetendo e subordinando, né, outros interesses, os interesses de qualidade. Você ficar lutando pela audiência, você tem que, para conseguir o anúncio, às vezes tem que fazer concessões. Não sei o que vocês acham disso. Então, eu não vejo, assim, com o lado ruim de ter a publicidade. Mas desde que essa publicidade ela não seja nociva, né? Ou seja, ela não seja prostituída, venda de produto e esteja alinhada com o mercado. Mas eu acho perfeitamente viável se no final do programa uma empresa, um apoio cultural, vier agregado a esse produto da televisão. Compreende? Então, por exemplo, vamos pegar... Se você tem um programa sobre ecologia, meio ambiente e ecologia, e você pegar umas empresas brasileiras que têm um perfil ético e de acordo com o produto, eu não vejo nada demais em aparecer o nome dessas empresas. É o que ela falou, Ângela, é o apoio cultural. Inclusive, isso aí dá sustentação até para você pagar produções independentes para pôr na programação. Uhum. Agora, uma programação de qualidade, você tem que ver também a gestão editorial, né? Uhum. Tem que ser muito criativo, tem que ser ousado. As coisas que o Brasil parou um pouco assim, na experimentação, na diversidade das linguagens, certo? Porque temos assim no Brasil a diversidade cultural e a pluralidade que nós temos no país. Pois é, mas aí é que está. Eu não quer dizer, eu não concordo que o Brasil tenha ficado menos criativo, tenha parado um pouco. O que eu acho é o seguinte, as TVs comerciais, né, com objetivo de lucro, elas acabam se fixando em alguns formatos só. Né? E mais ainda, no caso do Brasil, tem uma coisa mais séria. A emissora é produtora e é geradora. Ela concentra as três coisas. E, com isso, você não tem produção, você não tem fomento para a produção independente, né? Você não tem o surgimento de novos talentos, ou seja, você não tem uma linha, né, em torno, uma linha de produção em torno daquilo. Uhum. Né? Então, acaba que são os de sempre. Pensa, quais são os dirigentes da principal emissora brasileira? São os mesmos há quantos anos? E no mesmo formatão. Fala, Luiz. Segundo meu ponto de vista, um pouco complicado, né, o que estamos falando. Vamos ver, para mim um modelo de serviço público e um operador público de televisão tem 4 pilares principais. Um é independência, vou dizer 4 palavras-chave para mim. Independência, diversidade, qualidade e inovação. E a independência tem que ser dupla. Tem que ser independência política e a independência econômica também. Porque, podemos perguntar, por que há algumas emissoras públicas que escolhem não ter publicidade? Se você tem um programa de televisão, de pesquisa, de informativo, e você é auspiciado por um banco ou por uma empresa produtora de petróleo, você vai mandar sua equipe a pesquisar o comportamento dessa empresa? Uhum. Fica muito complicado. Se né? for a BBC, vai. Mas a BBC não tem, vamos dizer, não quero voltar à BBC, na maior parte das vezes e deveríamos fazer também um programa para ver quais são as críticas que também recebe a BBC. Mas vamos deixar aí. O que eu quero dizer é
é chave a independência política, mas também econômica, porque independência econômica é independência política. Diversidade que tem que se refletir na tela. Quando falo de diversidade, refletir a diversidade interna, vamos pensar na diversidade interna de um país continental como o Brasil, mas também a diversidade externa, como essa tela nos informa, nos comunica sobre outras culturas, sobre outras civilizações, sobre o mundo. Qualidade, quando falo de qualidade tem que ser indistinta do gênero, do tipo de programa. Não importa se é informativo, se é ficção, se é um concurso, tem que ter qualidade. E, finalmente, inovação. Estou pensando nos formatos na tela, mas também estou pensando inovação tecnológica. Hoje não podemos pensar uma televisão ou um operador de televisão se não pensamos na internet, se não pensamos nas aplicações para os dispositivos móveis, se não pensamos em todo esse mundo digital. E também, Luiz, inovação também de conteúdos, né? De temas. Sim. Né? De temas, de formatos, de temas e de tratamento, né? desses linguagens. temas. De linguagens. Mas, de novo, né? Concordo, assina embaixo, tanto com o que você falou, você também. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, no caso, trazendo para o caso brasileiro, né? Qual que é o problema? Né? Tem vários, mas, primeiro, muito recente, né, a TV pública. Segundo, dinheiro. Né? O dinheiro não é nenhuma maravilha. Né? Terceiro, onde que se formam pessoas inovadoras, criativas, onde se pensam novos formatos. Na Universidade Brasileira, até onde eu sei, não tem nenhuma disciplina voltada para a TV pública, não é? Então, as pessoas que passam por lá, eu sou professora de uma federal, né? Digo isso com tranquilidade, elas saem de lá com o modelito da TV comercial. Então, essa inovação vai surgir de onde? Olha, nós falamos aqui recorrentemente da Europa, da BBC e tal, mas não falamos um pouco de América Latina. E também nesse evento realizado aqui no Brasil, com diretores de televisões públicas de várias partes do mundo, estava presente um conterrâneo aqui do Luiz Albernoz, que é o Alejandro Verano, diretor da Rádio e Televisão Pública da Argentina. Ele fala, antes de falar do papel específico da televisão pública, ele fala de algo que virou um pouco paradigma argentino para a América Latina, que é a lei de meios. Não é que a lei de meios que está transformando o audiovisual na Argentina. Ele conta um pouco o que aconteceu na Argentina após a implantação da nova lei. Vamos ouvir o Alejandro. Fue un cambio histórico, un punto de inflexión en nuestra comunicación audiovisual. Podría hablar muchísimo tiempo sobre el tema, voy a tratar de reducirlo a tiempos de televisión. En principio, definió un uso del espectro radioeléctrico de 1/3 para el sistema público, 1/3 para el sistema privado y 1/3 para el sistema público no gubernamental o social, comunitario. Definió la comunicación como un derecho humano básico y no como un negocio. Implicó en Argentina un cambio legal después de 30 años en donde nuestro marco jurídico de regulación de las comunicaciones tenía que ver con una definición de la vieja dictadura militar en Argentina. Y esa transformación fue sin duda el cambio conceptual y comunicacional más grande en función de la democratización de la comunicación, la multiplicación de las audiencias y la posibilidad de dar lugar a todas las voces dentro de nuestro sistema audiovisual. ¿Y la televisión pública argentina representa una alternativa real a la televisión comercial? Sí, sin duda. Yo creo que conceptualmente expresa otro modelo. Y ese otro modelo no es un modelo que desprecia a las audiencias, sino todo lo contrario. Es un modelo que trata de partir del respeto absoluto a las audiencias, a los gustos populares, a los intereses masivos, y a partir de ese principio construir un modelo de contenidos audiovisuales que no resigne calidad, no solamente calidad en términos técnicos, sino también calidad en términos de contenidos. Nuestro paradigma tiene que ver con la producción de contenidos vinculados al respeto a las culturas populares, a disputar audiencias, pero no a cualquier precio, no al precio de bastardear o generar el modelo de televisión basura o televisión chatarra, que muchas veces parecieran ser exitosos,
pero que en términos estratégicos no solamente hoy por hoy no redundan un gran beneficio comercial para quienes los impulsan desde la televisión privada argentina, sino que también anulan la posibilidad de enriquecer nuestra producción de contenidos audiovisuales, lo cual genera un círculo virtuoso en términos industriales, porque el desarrollo de contenidos audiovisuales que estén a la altura de las demandas sociales da cuenta también de la posibilidad de multiplicar a lo largo y ancho del país la indústria audiovisual. Bom, nós falamos lá de conteúdo e ele menciona a lei de meios da Argentina que abriu espaço no espectro, né, equivalente para as TVs públicas, equivalente ao espaço das TVs privadas. Quer dizer, eu fico a pensar, eu gostaria de ouvir de vocês, o que adianta você fazer uma televisão de altíssima qualidade, colocar dinheiro nela e tal, e se você não tem espaço no espectro para chegar ao público? Eu acho que a lei de meios na Argentina enfrenta um pouco essa questão. Não sei se vocês concordam ou não com isso. Luiz, que é argentino, embora viva na Espanha, pode contar melhor um pouco sobre esse processo. Sem dúvida, uma lei de meios democrática era algo que a democracia argentina tinha pendente. Estávamos ainda com a lei 22.285 do ano 1980 da ditadura militar. Essa lei permaneceu até há pouco, 5 anos, com toques muito importantes que permitiram, sobretudo nos anos 90, nos governos de Carlos Saúl Menem, uma concentração do poder emissor no campo das televisões privadas. Agora bem, a lei, evidentemente, é um passo adiante, sem dúvida nenhuma. Se pensamos do ponto de vista europeu, é quase revolucionário, é decir, 1/3 vai ser para entidades sem fins lucrativos, mas aí está, você pode ter uma lei fantástica, mas depois a implementação dessa lei é algo muito complicado. Primeiro porque ainda temos uma lei que já tem 5 anos na Argentina, mas ainda não vemos a concretização dessa lei. E por outro lado, tudo bem, você tem 1/3 reservado para agentes não comerciais, mas como se financiam esses agentes não comerciais? Sim, são novos desafios. Vão se financiar da publicidade, vão terminar repetindo a televisão comercial. Então, essa que é a questão aí, de lá. Esse é um problema muito importante, que ainda está por resolver. Fora os marcos regulatórios. Você falou que da sua 85, nossa, maravilha. Nossa é de 62, 67, quer dizer, e a gente está patinando ainda. Todo mundo... Você percebe que há uma pressão do campo público da televisão brasileira que vamos resolver isso aí. O momento é agora, né, professor? O momento é agora para o Brasil ver essa questão do marco regulatório. Só que até agora... Ângela, uma das coisas que eu acho assim, que se as pessoas percebessem, eu espero que percebam, é fundamental, é que não é possível contemporaneamente, no século XXI, se pensar a democracia com meios de comunicação não democráticos. Não é? E é impossível pensar também em meios de comunicação democráticos se você não tem igualdade na disputa. Não é? Isso que a Argentina fez é muito interessante, ela colocou um terço. Por exemplo, um dos problemas que eu vejo que a TV Brasil enfrenta, que é uma televisão de excelente qualidade, com programação maravilhosa, mas que tem uma audiência baixa em relação ao potencial que ela poderia ter. Por quê? Onde que ela efetivamente chega no canal aberto? Maranhão, Rio, São Paulo e Brasília. E não chega nos outros locais porque não tem espaço no espectro eletromagnético. Por isso que a Argentina resolveu, uma lei, abrir esse espaço. Claro que a gente pensando, tem outras possibilidades, tem internet aí, não sei o quê. A maneira de ver TV está mudando, né? A própria televisão está passando por uma revolução, mas no momento que a gente vive, se a gente não tiver espectro para mudar, não tem jeito. E uma coisa, você pode ter um espectro, você pode ter, mas depois tem que ter
tener a rede física de repetidoras para llegar a los 4 cantos, nesse caso, num país continental como o Brasil. Sim. Digamos, quando cada operador tem sua rede de distribuição de sinal. Então, isso eu acho que também é um desafio chave. O governo brasileiro, ao longo da história, acabou fazendo essa rede para as TVs comerciais. Né? Olha, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, e chegamos ao final do programa, nós falamos no início que nós estaremos discutindo os avanços e os desafios da TV pública. Falamos aqui de alguns avanços, das dificuldades, e vocês colocaram agora, no finalzinho do programa, os desafios que podem ser temas de um próximo Ver TV. Muito obrigado a vocês 3 pela participação. Nós chegamos ao final do programa e eu quero agradecer também ao telespectador que mais uma vez nos acompanhou em mais um programa Ver TV. Lembrando que o programa está agora também sendo transmitido às quintas-feiras, às 19 horas, pela TV Câmara. Eu quero agradecer a você, lembrando que todos podem acompanhar o Ver TV também pelo Twitter, pelo Facebook, ou entrar em contato conosco pelo nosso endereço eletrônico vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir às entrevistas do programa na íntegra através do nosso site. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!